Boa noite, igreja. Louvado e agradecido seja o nome do nosso Deus, porque Ele é o único que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Vamos fazer uma oração? Sentados mesmo, do jeito que estamos, vamos direcionar o nosso pensamento, o nosso coração ao nosso Senhor Deus. Pai maravilhoso e eterno Senhor, nosso Deus. Senhor, sabemos do Teu amor por nós, sabemos também das Tuas misericórdias. Sabemos, ó Deus, que estamos vivendo dias difíceis e também estamos perto do fim, Senhor. Tudo isso vai terminar. Senhor, nesse momento, queremos Te pedir direcionamento para que tudo que vai ser falado venha diretamente de Ti aos nossos corações, para que haja conserto, Senhor, para que haja reparos e para que a gente faça o Teu trabalho aqui na terra da forma como o Senhor quer. Senhor, Te pedimos, ó Deus, que trabalhe em nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, bom, eu já conversei aqui com vocês diversos temas, né? E recentemente eu vim praticamente fazendo uma série sobre pecados que é chamado de, popularmente, pecados capitais. A gente já falou aqui sobre o orgulho. A última pregação, a gente falou sobre a avareza. E hoje nós vamos falar sobre ela. Olha, esse pecado é um pecado essencial. É um pecado que ele gera diversos outros pecados, né? Ele é um pecado que alguns chamam de pecado cabeça, né? Segundo o jornalista Alexandre Carvalho, esse pecado ele está por trás de obras-primas criadas pelos humanos, como também ele está por trás de coisas terrivelmente trágicas na humanidade. Por exemplo, a criação da Capela Sistina, esse pecado estava ali por trás. Como também a morte do filósofo Sócrates, a inveja. Esse pecado é um pecado terrível. É um pecado que nos rodeia. Praticamente esse pecado ele está no nosso dia a dia. Olha que sentimento terrível. Esse pecado tem nos acompanhado de uma forma assustadora. Assustadora. Temos que eliminar esse pecado de nossa vida. A inveja, ela é terrível. O grande filósofo Sócrates, ele foi uma das vítimas mais conhecidas desse pecado. A gente já sabe pela história que Sócrates, ele morreu num suicídio tomando a cicuta, um veneno, uma planta venenosa que fez seu corpo lentamente perder a sua sensibilidade e ele morreu lentamente. Mas os especialistas falam que Sócrates, ele utilizou do seu conhecimento filosófico para atrair a inveja dos seus inimigos, para que eles decretassem sua morte por suicídio. Que coisa estranha, né? Bom, alguns chamam Sócrates de sábio. Eu, particularmente, não considero isto sabedoria. Mas a história fala que Sócrates, quando ele já estava por volta dos seus 70 anos e um pouco mais, ele sabia que, posteriormente, ele iria começar a perder a audição, sua visão já não seria mais a mesma, ele já não começaria a se comportar como antes, e vaidoso como ele era, ele não queria se apresentar na sociedade. Então, o que é que Sócrates fez? Sócrates já era bastante invejado. Ele já era muito conhecido, muito famoso em Atenas. Então, o que acontecia? Todas as pessoas olhavam para Sócrates e tinham alguns olhares de admiração e outros olhares de vamos jogar esse cara no ostracismo. O ostracismo, para quem não sabe, é quando, naquele tempo da Grécia Antiga, se jogava, se lançava alguém que tinha algum risco para a democracia para lugares bem distantes. E, às vezes, passavam 10 anos fora da cidade,
perdia tudo e às vezes até passava mesmo a vida inteira. Teve diversas fases do ostracismo. E Sócrates, ele era um desses. Sócrates, ele era tão famoso que ele criou um método socrático. Ele parava as pessoas na rua e perguntava, fazia diversas perguntas, e ele já começava elogiando a pessoa começava a se encher, se gabava bastante, se acreditava que estava sendo realmente bastante elogiada, e a partir daquele momento, Sócrates, ele já começava ali, olha, a utilizar sua sabedoria, né, seu conhecimento ali para provar que a pessoa estava completamente errada. Era um homem completamente invejado. Então, o que é que Sócrates faz? Ele é acusado de corrupção da juventude, ele é acusado também de irreverência, ele é acusado também de que ele não seguia os deuses gregos, e ele vai para o seu julgamento. E no normal, no julgamento, a pessoa ali, né, se comportar humildemente, né? Se a pessoa ela cometeu algum erro, ela vai ali, pede perdão, ou tenta de uma certa forma justificar o seu erro, mas Sócrates não. Ele, conhecendo os seus inimigos, ele começou a se gabar mais ainda. Ele falava cada vez melhor dele. Cada vez mais ele estava se gabando. Essa estratégia de Sócrates foi justamente para que seus inimigos não encontrassem nenhuma outra forma de amenizar a pena dele. E a pena dele foi, como nós já sabemos, pena de morte. E aí ele tomou a cicuta, um veneno que foi o matando lentamente. Inveja. Inveja. A inveja matou Sócrates. E a história conta que ele utilizou da sua própria sabedoria para chegar nesse ponto. Sócrates, ele morre e ele é considerado inocente, é considerado injustiçado. E ele ficou dessa forma conhecido em toda a história. Ou seja, Sócrates ele recebeu uma pena de morte e foi injustiçado porque seus inimigos eram todos invejosos. Esse sentimento é um sentimento terrível, meus irmãos. A gente sabe que a inveja, ela começa exatamente os primeiros relatos de inveja no céu. Quando Lúcifer, ele olha para Jesus Cristo e ali ele não aceita que Jesus assuma o papel ao qual o Pai estava lhe dando. Olha o que Ellen White ela fala no livro História da Redenção, página 14. O grande Criador convocou as hostes celestiais para, na presença de todos os anjos, conferir honra especial ao seu Filho. O Pai, então, fez saber que, por sua própria decisão, Cristo, seu Filho, devia ser considerado igual a ele, assim que, em qualquer lugar que estivesse presente seu Filho, isto valeria pela própria presença do Pai. A palavra do Filho devia ser obedecida tão prontamente como a do Pai. Neste exato momento, Lúcifer morreu por dentro. Quando ele viu aquela cena, ele se acabou ali, se acabou de raiva, de ódio, porque ele não aguentava ver Jesus Cristo na posição do Pai. Ele acreditava que ele que deveria estar ali. Ellen White fala que Lúcifer, ele não reconheceu a bondade de Deus na vida dele. Ele não reconheceu que Deus foi tão bom com ele, que Deus o exaltou tanto, que Deus chamou ele, colocou ele numa posição de liderança. E ao invés dele aproveitar aquela situação e agradecer a Deus, ele queria mais. E ali ele inveja o próprio Deus. Então o próprio Deus foi alvo de inveja da sua criatura. Naquele momento, Lúcifer, ele não esbanjou a sua raiva, como ele esbanja hoje, como nós sabemos no mundo. Ele apenas foi e adorou a Jesus Cristo, calmamente, mas ele não estava fazendo aquilo de coração. Ele fazia aquilo já planejando o mal. Não é assim? Muitas vezes, né, a inveja, a gente vê diversas cenas no mundo afora, às vezes até acontece conosco. A gente vê uma cena em que a gente não gosta, ou alguém vê uma cena que não gosta e inveja aquilo ali. Mas o outro lado é tão poderoso que o lado da inveja não consegue
lutar, não consegue derrubar naquele momento. E aí o que é que faz? Começa a criar planos no seu coração para tentar derrubar o outro lado. Foi isso que Satanás fez. Satanás, ele facilmente reuniu os anjos e aí ele começou: olha, a nossa liberdade já está acabando, chegou o fim. Na página 14, no História da Redenção, Ellen White fala da seguinte forma, que Satanás, ele inventou mentiras, alegando que a doce liberdade dos anjos, que os anjos tinham gozado, estava no fim, fruto da inveja. Ele não conseguiu, no primeiro momento, mostrar sua inveja, mas ali ele começou a criar estratégias para falar da inveja, para falar do mal. Não basta apenas ser invejoso, é preciso encontrar também defeitos no invejado. Foi isso que Lúcifer fez. Lúcifer, além de estar com inveja do talento, do poder, da glória de Deus e da glória de Cristo, que é o nosso Deus Todo-Poderoso, ele buscou defeitos, qual não existe. É isso que a inveja faz. A inveja, quando a gente não consegue lutar, quando a gente não consegue lidar com determinada situação, a gente vai atrás e encontrar defeito no talento do outro. É isso que acontece. A pior manifestação da inveja é aquela que é levada a banho-maria. Fala um jornalista muito famoso, Alexandre Medeiros. Ele diz: é aquela que é levada a banho-maria de modo subreptício, ou seja, de um modo clandestino, às escondidas, ninguém percebe. Ele diz que ela funciona daquela forma, sem dar bandeira. Você está ali, caladinho, e a inveja vai, olha, consumindo. De repente, são pequenos boicotes. Às vezes você não quer participar de uma determinada ação, de um determinado projeto na empresa, você não quer contribuir com algum amigo, você não quer estar presente. São pequenos boicotes. Um comentário despretensioso. Não, olha, né, ele está fazendo aqui, mas veja, né, a oportunidade que ele teve, né? Veja quantas vezes, né, o trabalho do pai dele ajudou ele estudou muito, teve condições de estudar muito, então, não, veja, pequenos comentários despretensiosos, pode estar mostrando que por trás ali tem uma inveja. No encontro casual, muitas vezes, o veneno vai sendo escorrido aos poucos. E uma atmosfera negativa vai nos cercando e vai cercando também a pessoa invejada. E muitas vezes aquela pessoa invejada termina perdendo, sai no prejuízo. Assim como o invejoso também vai sair no prejuízo. Olha o que ele diz: tudo acontece ali, à vista de todos, sem tumulto, mas com influência extremamente perniciosa na vida de outros, dos participantes e também do invejoso. Na Bíblia, a gente sabe que histórias de inveja tem demais, tá? Existem os clássicos da inveja na Bíblia, mas inicialmente a gente pode ler, por exemplo, em Gênesis, capítulo 3. Vamos lá, abram suas Bíblias. Em Gênesis, capítulo 3. Vamos ler aqui do versículo 1 ao 6. Olha o que é que fala aqui. Na minha Bíblia diz o seguinte: ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele. Do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal.
Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e o deu a seu marido. Ela queria ter o mesmo discernimento de Deus. Eva estava também invejando o seu Criador. Veja de onde nasce o pecado que vai destruir a raça humana até a nossa salvação em Jesus Cristo. Da inveja. A inveja, a vontade de ser igual a Deus, a inveja de querer ser igual ao Pai, fez a humanidade entrar nesse estado qual nós estamos. E a partir daí, diversos outros pecados surgiram. Vamos ver aqui no capítulo 4. Esse aqui é o exemplo mais falado, na verdade, um dos mais falados de inveja. Olha o que é que diz aqui no capítulo 4, a partir do versículo 1. A partir do versículo 2. Voltou a dar à luz, desta vez a Abel. Isso aqui, Eva. É irmão dele, Caim. Irmão dele, Caim. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Passando algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e seu rosto se transformou. Que inveja um irmão está tendo aqui do outro. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que você está invejoso? Por que você está com inveja do seu irmão? Ele está fazendo o que eu pedi. Porque se transformou o seu rosto. Se você fizer o bem, não será aceito. Mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel: vamos para o campo. Quando lá estavam, Caim atacou seu irmão e o matou. Cena terrível. Cena terrível. Ellen White, ela detalha os bastidores dessa cena aqui, e ela diz que um anjo foi até Caim para dizer para ele que ele não deveria agir daquela forma, porque Deus não estava preferindo Abel em detrimento de Caim. Deus estava aceitando a oferta que ele tinha pedido. Olha o que Ellen White diz. Mesmo depois dele ser fielmente instruído pelo anjo, Caim não se arrependeu, e sua inveja e orgulho contendeu com Abel e o reprovou até levá-lo à morte. Verdade sobre os Anjos, página 38. A inveja, meus irmãos. A inveja, ela chega a esse ponto de matar os nossos irmãos, de matar aquelas pessoas que talvez nós amamos. A inveja, ela pode fazer com que a gente tenha comportamentos extremamente estranhos. Em Gênesis 37, a gente vê outro comportamento também muito típico da inveja. É o caso de José e seus irmãos. Mas nesse momento aqui, eu quero destacar o papel do invejado. A gente fala bastante do invejoso, né? O invejoso realmente precisa se consertar. Mas o invejado, aquelas pessoas que sabem que tem um talento especial, que se destacam, que percebem que se destacam, como Sócrates, por exemplo, né? Sabia que se destacava. Então, muita gente na sociedade sabe que se destaca. Nas redes sociais é o que mais a gente vê. As pessoas se destacando e as pessoas fazendo questão de se exibir, de mostrar seu talento. O invejado, será que o invejado ele tem um papel? Será que tem alguma orientação para o invejado? Olha o que Ellen White diz. Jacó, o pai de José, imprudentemente manifestou sua preferência por José. E isto provocou inveja dos outros filhos. Um indiscreto presente do pai, feito a José, pareceu-lhe outra prova de sua parcialidade. Patriarcas e Profetas, página 209.
Meus irmãos, nós recebemos bênção do nosso Deus constantemente. Mas vai ser normal encontrarmos alguém que vai receber uma bênção que, na nossa visão, é uma bênção maior do que a nossa. Ou você pode se destacar de alguma outra forma. Qual é o nosso papel? Precisamos ser humildes. Não podemos, de forma alguma, estar nos exibindo. Estar levando nosso irmão à inveja. Nós temos que, de todas as formas, contribuir para que nossa irmandade, para que nossa sociedade, ela viva em harmonia. E quanto mais eu ajo feito Sócrates, eu permito que a inveja ela se dissemine contra mim, contra a minha comunidade. E Ellen White, ela diz que Jacó imprudentemente manifestou sua preferência a José, qual ele não deveria ter feito. A inveja, sentimento terrível. O brasileiro Carlos Chagas, muito famoso, vocês sabem muito bem, o médico sanitarista, ele deixou de receber, na verdade ele não deixou de receber, ele foi proibido de receber o prêmio Nobel por conta da inveja. O Carlos Chagas, ele foi o primeiro homem na história a descobrir uma doença nova, descrever seu ciclo completo, identificar o parasita que a provoca, o vetor, que é no caso o barbeiro, a forma de transmissão, as manifestações clínicas, o mal de Chagas, né? Essa doença que está bastante relacionada com o coração, entre outros sintomas. O mal de Chagas, a doença de Chagas. O Carlos Chagas foi o primeiro homem na história a fazer tudo isso. Ele impressionou a comunidade internacional, a comunidade científica. E ele já foi indicado diretamente ao prêmio Nobel. Tudo que ele fez era mais do que necessário para chegar lá. Mas o problema de Carlos Chagas não estava com seus concorrentes internacionais. O problema dele estava aqui no Brasil. Seus amigos dos seus laboratórios, onde ele trabalhava, não o recomendou quando a equipe sueca, que faz a avaliação, né, do prêmio Nobel, veio para cá e perguntou, fez perguntas sobre ele, e os zunzuns eram o seguinte: olha, ele exagera. Os artigos que ele escreve não é tão problemática essa doença, não. Essa doença aí é fichinha. Não tem esse negócio todo, não. Por conta desses aconselhamentos dos grandes nomes no Brasil. Não foram médicos que não estão no rol dos grandes nomes, foram grandes nomes no Brasil. Carlos Chagas, ele foi desaconselhado a receber o prêmio Nobel no início do século passado. Desde então, ele nunca recebeu o prêmio Nobel e nenhum brasileiro também recebeu, curiosamente. Curiosamente, a doença de Chagas, depois daquele tempo, nunca mais foi tão estudada como foi naquela época. A inveja, meus irmãos. A inveja. Como disse o ex-presidente Epitácio Pessoa, a mediocridade não perdoa o talento, assim como as trevas não suportam a luz. O Holocausto. O Holocausto, todos nós sabemos que ele foi um processo terrível. Foi o genocídio mais conhecido na história da face da Terra. Tudo isso gestado a partir de um sentimento de inveja. Os judeus no século XIX, no início desse século, eles não tinham tantas oportunidades como os alemães. Eles eram perseguidos, eles apanhavam nas ruas e eles não tinham boas condições sociais naquele país. E aí o que é que acontece? A Alemanha, né, a Prússia, na verdade, ela muda sua estratégia e passa agora a proteger os judeus e a dar um status de igualdade em relação aos alemães. Era tudo que os alemães não queriam. Igualdade com os judeus, como eles chamavam de os ratos. Os judeus rapidamente começaram a crescer, aproveitaram aquela oportunidade e ascenderam socialmente rapidamente. Já existia
em pouco tempo, médicos judeus, já existiam professores universitários, bancários, pessoas de alta patente na sociedade. Todos esses judeus. Os judeus se destacaram bastante. Mas os alemães, como em outros lugares do mundo também, não gostam tanto dessa ideia de igualdade. Quando se fala em igualdade, o sentimento de inveja começa a surgir. A gente quer mesmo que a nossa estrela brilhe mais no céu. A gente não quer que a estrela do outro brilhe igual à nossa estrela. A gente quer se destacar. Então, Hitler, ele vai sendo gestado por esse sentimento e resultou no que a gente já sabe. Mais de 6 milhões de judeus mortos na Segunda Guerra Mundial. Tudo isso devido a um sentimento de inveja. A autora do livro Inveja nas Organizações, Amélia Tomei, ela fala o seguinte, que é impossível que as pessoas no trabalho não invejem umas às outras. Veja que terrível. Meu Deus, quero ficar longe disso. Ela diz que é impossível evitar que as pessoas invejem no trabalho. E ela diz que a inveja tem 3 categorias. Olha a categoria que ela separa. A inveja sublimada, ou seja, é aquela inveja que você sente, mas segura a onda. Você fica ali segurando, você reprime o sentimento negativo. Na melhor hipótese, quando você já está convivendo com ela, você admite suas limitações e aproveita o talento do outro. Existe a inveja neurótica. É aquela que a pessoa vive se torturando diante do triunfo dos outros. Mas, rapaz, olha aí, olha, como ele está crescendo, como ela está crescendo, eu não suporto isso, e começa a encontrar justificativas. Essa é a inveja neurótica. E tem a inveja perversa, é aquela que vive para bloquear o talento dos colegas. Prefere a destruição dos outros ao seu próprio crescimento. Ele vai crescer? Não. Olha, eu vou lá para baixo, mas ele não cresce. Meu projeto não avança, mas ele também não avança. Ela também não avança. Essa é a inveja perversa. Jacques Durkheim, o escritor do livro Segredos de Daniel, é um famoso teólogo, ele fala o seguinte, olha aqui. O excesso de trabalho é sintoma de uma geração ímpia. A obsessão pelo êxito que algumas vezes encontramos em nossas comunidades religiosas, eu vou repetir essa parte, a obsessão pelo êxito que algumas vezes encontramos em nossas comunidades religiosas não é necessariamente um sinal de santidade, mas, em vez disso, denuncia a separação de Deus. Ele fala isso no contexto em que Daniel foi invejado pelos sátrapas, que estavam ali querendo adorar os seus deuses e criaram toda aquela situação de levar Daniel para a cova dos leões. Sentimento terrível. A inveja, ela, infelizmente, tem entrado nas comunidades religiosas e tem também entrado em nossa comunidade. Afastado muitos de Deus. Porque a gente olha para alguém, a gente olha para uma determinada situação, a gente olha para outras comunidades e a gente não aceita aquilo. E aquilo vai corroendo a gente por dentro, a gente vai convivendo, aceitando aquele pecado. Isso vai nos matando cada vez mais. Ellen White, ela fala que esse sentimento ele vai ser muito presente nos últimos dias. E ela tem uma advertência especial para os adventistas do sétimo dia. Ela fala o seguinte, nas igrejas adventistas do sétimo dia, deverá haver admirável manifestação do poder de Deus. Isso nos últimos dias. Admirável manifestação do poder de Deus. Mas ela não influirá sobre os que não têm se humilhado diante do Senhor. Uma vez que o Senhor não age de acordo com as suas ideias e expectativas, eles combaterão a obra. Eles vão dizer, por que não reconhecemos o Espírito de Deus se temos estado na obra por tantos anos? Eventos finais, página 129. Na iminência da volta de Jesus, nós vamos encontrar pessoas que não vão aceitar a manifestação do poder de Deus na sua igreja, porque elas não reconhecem
o poder de Deus agindo ali. Meus irmãos, isso é muito sério. Infelizmente, a gente vive uma situação em que nós temos, dentro da nossa irmandade, pessoas que atrapalham o avanço do Evangelho por conta da inveja. Eu queria ver com vocês agora, a gente tem um tempo, sim, um trecho de uma visão de Ellen White. E vamos meditar nesse trecho. No passado, não me uni a alguns de vocês, irmãos. E hoje eu me vejo como Deus deve me ver. Em sua palavra, leiamos juntos. Como diz o Senhor, sou rico e estou enriquecido e de nada tenho falta. Em minha autossuficiência, fiz exatamente isso. E não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Vejo agora que esta é a minha condição, não de outro, mas minha. Meus olhos se abrem. Meu espírito tem sido severo, tem sido injusto, e eu me achava justo. Mesmo assim, hoje meu coração se parte, pois sinto que preciso desesperadamente do conselho daquele que me procurou. Escutem, aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para que te enriqueças. E vestes brancas, para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos como colírio para que vejas. Irmão, perdoa-me, por favor. Eu fiz da sua vida um inferno. Eu tenho sido arrogante. Foi minha culpa também. Por favor, perdoe-me. Irmãos, Irmãos e irmãs, ele vai continuar, nós fomos iluminados. mas Maísa vai cortar para vocês assistirem depois em casa. E assistam do começo. Essa aqui é a visão de Ellen White sobre a 32ª reunião da Conferência Geral. Assistam do começo ao fim. No final, o Ted Wilson ele fala. E essa visão ela é muito importante. É uma visão que Ellen White... Vocês viram aí uma cena de arrependimento, uma cena de pedido de perdão e uma cena de reconciliação. Aqueles dois homens que se reconciliaram eram dois grandes líderes da igreja, dois grandes presidentes de divisão da época de Ellen White. E veja o que um diz para o outro. Eu fiz da tua vida um inferno. Me perdoa. Reconheceu. Uma coisa linda que a gente precisa cada dia fazer. E ele pede perdão e há ali uma comoção, uma reconciliação. Aquela atitude daquele irmão, vocês vão assistir, gera uma onda em cadeia. E todo o auditório se levanta e um começa a pedir perdão ao outro. Começa a dizer, olha irmão, naquele tempo eu atrapalhei o seu trabalho. Eu atrapalhei porque eu estava com inveja de você. Olha, irmão, naquele tempo que você precisava de mim,
eu não deixei você se aproximar porque eu estava com meu orgulho muito alto. E toda a plateia se levanta e um tem que pedir perdão ao outro. E eles pedem perdão mutuamente. Não é apenas uma pessoa que se levanta e pede perdão, mas o outro reconhece também que agiu de uma forma que permitiu que o outro o invejasse ou que o outro desenvolvesse um orgulho e não a humildade. E Ellen White, quando ela recebe essa visão, o anjo depois chega para ela e diz: pena que nada disso aconteceu. Se isso tivesse acontecido, Jesus teria voltado naquele período. Jesus teria voltado antes de 1920. Assistam esse vídeo, ele está no YouTube. Esse vídeo foi colocado pela Conferência Geral. Meus irmãos, qual é o segredo contra a inveja? Qual o segredo contra esses sentimentos tão ruins que nos assolam? Vamos ler Mateus 22, capítulo 22. Verso 36 ao 40. Na minha Bíblia fala o seguinte: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele. Veja, não é diferente dele, é semelhante a ele. Ame o seu próximo como a si mesmo. Se a gente ama o nosso irmão, a gente vai se alegrar com o talento do nosso irmão. Se a gente ama o nosso irmão como a nós mesmos, nós não vamos criar barreiras, boicotar, falar mal, encontrar defeitos nos nossos irmãos. Nós vamos sim ajudá-los, nós vamos sim construir. Veja o que Paulo diz em Filipenses 2, verso 3 a 4. Eu não vou ler, a gente vai ler depois Provérbios, mas Paulo em Filipenses, ele dá um conselho maravilhoso. Você pode anotar e ler depois. Filipenses 2, versículo 3 a 4. Paulo ele diz que a gente precisa considerar uns aos outros superiores a nós mesmos. Isso é muito difícil. Primeira vez que eu li esse verso, eu disse, meu Deus, como é que eu vou olhar para o outro e dizer que ele é melhor do que eu? Eu, Guilherme, eu pensei isso. Como é que eu vou olhar para alguém e dizer, não, essa pessoa é melhor do que eu? Esse aqui é um conselho que vai na raiz. Amar ao outro como a mim mesmo e considerar ainda o outro melhor do que eu. Me alegrar com isso. Me alegrar. A Bíblia, ela nos ensina. Em Provérbios 28, 13, vamos ler esse verso. Vamos ver o que é que o Senhor nos aconselha em Provérbios 28, verso 13. Olha o que é que diz. Provérbios 28, 13. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Meus irmãos, todos nós vamos ter esse pecado da inveja. Vamos ter o pecado do orgulho, vamos ter o pecado da ambição, entre outros pecados, a avareza. Mas nós precisamos reconhecer, confessar e abandonar. Vamos ficar mais saudáveis. Nossa vida vai ser melhor. Olha como Ellen White ela diz que Jesus vai encontrar os seus servos por ocasião de sua vinda, por meio da confissão, humildade, arrependimento e fervorosa oração. Devemos chegar às condições estipuladas por Deus em sua promessa para nos conceder sua bênção. Só podemos esperar um reavivamento em resposta à oração, confissão, humildade, arrependimento e fervorosa oração. É dessa forma que a gente vai
erradicar, eliminar de nossa vida esses sentimentos tão ruins. Em especial, no tema de hoje, a inveja. Eu tenho destacado esses sentimentos porque são sentimentos que vêm desde a origem da humanidade. E são sentimentos que eles estão nos acompanhando todos os dias, acompanham desde os primeiros seres humanos e vão acompanhar até os últimos. São pecados que precisam ser falados constantemente. Constantemente. São pecados que precisam ser pensados todos os dias para que a gente possa viver de modo saudável. É importantíssimo falar do sábado, é importantíssimo falar das profecias do Apocalipse, é importantíssimo falar de toda a lei, mas esses sentimentos, eles não podem ser esquecidos, porque eles estão no nosso meio. E a gente precisa confessar, a gente precisa ter humildade para reconhecer, se arrepender e orar, para que a gente possa encontrar a verdadeira paz em Cristo Jesus, a salvação em nosso Senhor. Que essa seja a nossa oração de todos os dias. Amém.